gente, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez para o nosso novo podcast de Novos Começos. E hoje a gente tem um convidado muito especial, você vai se surpreender. Fique conosco e não perca! Pois é, e hoje o nosso convidado é alguém apaixonado pelos bastidores, gente. Mas hoje ele está aqui, Thiago Pinheiro, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e fazer parte disso aqui. Eita, glória a Deus. Gente, o Thiago é o nosso responsável pela mídia da nossa igreja. Então, ele tá sempre nos bastidores. E aí, quando a gente fez esse convite, né? Eles têm uma figurinha muito engraçada, porque eles mandam assim, tremendo pra gente. Ele mandou essa. Mas, na verdade, ele fala super bem. Ele tem uma história que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Thiago, como o nosso podcast é de novos começos, então vamos falar do começo? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Como é que foi que você encontrou Jesus? Como é que você foi encontrado por ele, né? Como é que foi a sua história com o Senhor? Então, na verdade, desde os 5 anos, né, eu comecei a frequentar a igreja com os meus pais. Sério? E, assim, a partir daí, eu fui vendo as experiências que meus pais viviam durante essa caminhada. E aí, quando foi com 15 a 16 anos, aí foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E aí foi que eu passei a viver as minhas experiências próprias, né? Uhum. Então, eu ia para a igreja por ir. Então, na minha adolescência, antes de conhecer Jesus, eu frequentava a igreja e já tinha algo marcado depois do culto pra gente ir na Lan House e paquerar as meninas no MSN, vamos dizer assim. Isso é velho, hein, gente? Isso é velho, hein? E a gente acabava o culto, a gente ia pra Lan House. A gente ficava até altas horas lá, enfim. Uhum. E nisso, a igreja passou a viver um mover de conversão. Assim, meus amigos começaram a ter um encontro real com Jesus a partir dali. E aí a gente foi ficando para trás. Eu questionava muito um dos meus colegas que andavam, que caminhavam comigo naquela época, como foi que isso tudo aconteceu, porque a gente notava, era real a mudança na vida dessas pessoas. Eu queria entender como é que eu queria receber aquilo que eles tinham, e eu queria entender como é que eu chegava até aquilo. E aí eu ouvia isso. Você tem que abrir seu coração, cara, para viver isso. Até então você não tinha tido essa experiência pessoal ainda com o Senhor? Não. Não, você ia para a igreja só. Eu era um frequentador. Uhum. E aí, a partir daí eu comecei a questioná-los, né? Falei, poxa, eu quero viver isso aí, como é que eu faço? E sempre me vinham com essa, você precisa abrir seu coração, você precisa se entregar, cara. E aí eu não entendi isso, não entrava na minha cabeça como que eu abro meu coração, gente. Tá aberto, né? Pra mim era algo, como que eu abro? Enfim, aí eu comecei a entender, aos poucos eu comecei a entender que eu precisava abrir o coração. É basicamente você sentiu vontade de chorar, você chora. Sentiu vontade de erguer sua mão para adorar a Deus, cara, você chora, você ergue a mão, você adora, você se entrega. Isso é abrir o coração. Não ter reservas, né? Não ter reservas. Não se prender. E eu fui fazer isso. Então, quando eu sentia vontade de erguer a mão, eu erguia. Quando eu sentia vontade de adorar, eu adorava. E eu percebi que algo foi mudando dentro de mim. Até que um dia eu me peguei dentro da igreja num choro lascado e me derramei diante do Senhor e percebi que algo mudou dentro de mim. Quando eu saí do culto, eu fui para a Lan House, eu percebi que algo estava me incomodando aqui dentro, sabe? Eu falei, opa, eu falava palavrão, quando eu falava palavrão, eu falei, algo está me incomodando aqui, tem algo estranho dentro de mim, eu não estou entendendo. E o meu parceiro que ia comigo para a Lan House me falava, cara, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, eu não posso falar palavrão. Eu não posso falar palavrão mais. Não, eu não... Cara, eu vou deixar de ir porque não está me fazendo bem mais isso. E eu senti algo mudando dentro de mim. Eu fui ainda umas 2 vezes na Lan House paquerar as menininhas. E eu percebi que isso não fazia mais parte de mim. Foi então que eu comecei a mudar meus hábitos no dia a dia, sem perceber, sem esforço nenhum. E aí foi que eu me deparei com... Assim, eu vi as pessoas que aceitavam, que recebiam Jesus, mudavam a vestimenta, mudavam a forma de se vestir. E a cobrança da igreja na época era muito a respeito disso. A primeira coisa que você vê quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, é a mudança na vestimenta. Quando, na verdade, são as atitudes, né? Sim. E
isso foi fazendo parte de mim durante até meus 16, 17 anos, mais ou menos. Uhum. Eu tive várias experiências com Deus a partir daí. Fui batizado no Espírito Santo, me batizei. E quando foi nos meus 17 anos, um primo meu, muito próximo nosso, sofreu acidente de moto. E infelizmente acabou falecendo. Ele ficou uns 10 dias na UTI e acabou falecendo. Isso mexeu muito comigo. Eu fui para um ensaio do louvor à tarde. E eu recebi uma seta do inimigo, eu tenho certeza disso. Eu falei, poxa, cara, você está preso dentro da igreja, isso na minha cabeça. Você está preso dentro da igreja, você está perdendo a sua adolescência aqui, sua juventude, aí você podia estar lá, cara, curtindo, e você está aí dentro, preso dentro dessa igreja, sem fazer nada. E eu abracei essa seta do inimigo com todas as minhas forças. A partir daí eu não voltei mais, né? Eu me lembro até hoje, a minha mãe e meu pai não iam mais na igreja, eu continuei. E o pastor Marcos falou assim, cara, eu te admiro muito porque seu pai e sua mãe pararam e você está aqui firme e forte. Eu admiro muito você por isso. Só que eu abracei com todas as minhas forças isso e não voltei mais. Você vê, né, que coisa impressionante. Primeiro que uma coisa maravilhosa que a gente precisa ver a maneira como o Espírito Santo age. Esse convite dele o tempo todo, né? Em coisas tão simples como um erguer de mãos, em abrir os nossos lábios. Então você vê que o Senhor ele nos convida a uma entrega gradativa e é de dentro para fora. Você vê que quando você começa a falar daquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, as coisas que você começou a não se sentir à vontade, ninguém chegou e falou para você, viu, isso aqui é errado. Não, você não tem que fazer isso. Não, você se torna templo do Espírito Santo e de repente aquilo não cabe mais, não é bom. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente começa a ter experiências com o Senhor, e a gente até tem falado um pouco sobre isso nessas últimas gravações, a gente precisa entender que a salvação, ela é um evento, né? Mas a transformação é um processo. E dentro desse processo, Satanás ele não vai ficar lá aplaudindo, né, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ele vai fazer exatamente isso que você falou, vai lançar setas, né? E aí, você vê que, e eu lembro, né, você viu, gente, o Thiago já foi do louvor, ele canta muito bem, aliás. Eu já cantei. E assim, ele viajava às vezes com o Marcos para eventos, e o Marcos fala, né, da experiência de ter ele ali totalmente entregue na presença do Senhor, mas houve um momento que tudo isso se dissipou por causa de uma seta. E eu acho muito importante, né, a gente falar um pouco sobre isso, porque esse período na nossa vida, o período que nós estamos caminhando com o Senhor, é um período onde Satanás sempre vai tentar lançar setas. Cabe a nós abraçarmos ou não, né? E aí, como é que foi a sua vida depois disso, Thiago? O que aconteceu? Então, depois disso, eu passei a viver uma vida desregrada, bebia, vivia embalada a noite toda, semana toda embalada. E a partir daí eu vivi uma vida como uma pessoa normal, esqueci completamente de Deus, não queria mais saber de igreja, sabe? Não foi decepção com igreja, não foi nada, mas foi algo que bateu dentro de mim e eu abracei com tudo e caí de cara nesse mundo. E também, isso veio muito seguido da morte de uma pessoa muito querida para você, né? No seu caso, veio essa seta, mas quantas vezes uma das coisas que eu vejo uma seta que eu vejo as pessoas abraçando é o seguinte: se Deus é tão bom, por que permitiu que isso acontecesse, né? Então, esse questionamento vai vir de diversas formas, mas a gente precisa, é muito importante a gente estar muito solidificado em Deus e também abrir o nosso coração, né? Olha, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, porque você sabe que quando a gente confessa a tentação, a gente não confessa pecado, não precisa, porque você dá à luz a algo que perde o sentido, né? Que daí, então você sai da igreja, você passa a viver noite embalada, você passa a viver dessa forma. E aí, como é que estava a sua vida? Você nem lembrava mais da igreja, você nem lembrava do Senhor também, né? Tudo Sim. Ficou uma memória muito distante. Sim, aí isso aconteceu entre os meus 17 anos. Aí quando foi com 19 anos, em uma balada, eu conheci a Thaís, né, com 19 anos. Nós dois estávamos ali, os dois bêbados, enfim. E a partir daí eu conheci a Thaís e algo começou a brotar ali e a gente acabou casando. A Thaís engravidou, enfim, a gente foi morar junto depois
E aí surgiu o nosso casamento, a gente casou em 2016. E aí a gente sofreu uma crise durante o casamento. Um período muito difícil, onde a Thaís conheceu o pastor Marcos e foi logo para a igreja, se entregou para Jesus e tal. Só que ela vinha para casa, ela vinha diferente para casa, né? E ela colocava algumas ministrações, eu tenho certeza que isso foi estratégia de Deus para algo. E ela colocava ministrações em casa e ficava assistindo a tarde toda ministrações e aquilo brotava, eu sentia a dor do vazio dentro de mim. Ela colocava aquilo para rodar, na época era o pastor David Leonardo que lançava, ele tinha um podcast que lançava toda segunda-feira. E aquilo ardia, queimava dentro de mim, eu ia pro banheiro, chorava escondido. A Thaís nem sabe disso. Vai saber agora. Eu ia pro banheiro, chorava escondido, falei, meu Deus do céu. Eu falei, Thaís, para de assistir isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Dela, porque eu gosto, me deixa, eu gosto. Isso foi me incomodando cada dia mais. E um dia eu falei assim, a partir de hoje eu não vou beber mais. Porque eu abri uma lata de cerveja em casa, me incomodava, porque aquela palavra começava a bater no meu peito. Falei, meu Deus do céu, você está queimando dentro de mim. Ai, enfim. Aí parei de beber. Eu voltei e falei, eu vou fazer uma visita na igreja. Eu vou fazer uma visita. Fiz uma visita, e aí fui uma outra. Aí eu me lembro um dia na Dr. Freitas, na Verbo Vivo, quando o pastor estava pregando sobre o pecado, e aquela palavra foi para mim, direcionada para mim, eu tenho certeza, porque antes de ir para a igreja eu tinha tomado todas, eu tinha bebido todas e fui para o culto à noite, e aquela palavra foi direcionada para mim, sobre o pecado. Eu falei, Deus não te ama pelo que você fez, Deus ama você, enfim, e aquilo rachou comigo, acabou comigo, me derrubou. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. E aí eu fui voltando aos poucos, né, lembrando que foi um processo. Caí várias vezes e aí um dia o pastor Marcos me chama para conversar na casa dele para tomar um chá. Falei, o que o pastor Marcos quer? E aí ele veio me explicar sobre a graça. Foi uma hora de conversa mais ou menos, mas uma hora que, olha, aquilo virou a chave na minha cabeça para o resto da minha vida. E hoje eu vivo um novo ciclo, entendendo de fato que é a graça de Deus. O quanto o pecado é irrelevante quando se tem a graça de Deus, quando se reconhece que Jesus é o nosso Salvador. E aquilo mexeu muito comigo. Então eu parei de viver em torno do que eu fazia, porque eu vivia dessa forma. Eu pecava, eu falava, pronto, perdi minha salvação. Meu Deus do céu, estou nessa luta constante para ser salvo e cara, parece que eu não faço nada. É uma luta diária, enfim, e a partir do momento que eu entendi que a salvação não é por obras e a salvação é pela fé e não por obras, e aí eu passei a entender o verdadeiro evangelho, que é esse evangelho sem doutrinas, sem regras, que tornasse o evangelho pesado. Afinal, assim, Jesus, quando ele é mostrado com simplicidade, da forma que ele é de verdade, eu acho que ele é transformador, né? E na verdade, gente, é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente tem algumas linhas, né? A gente tem as pessoas que acreditam que precisam fazer alguma coisa para ser salva. A palavra de Deus diz que a fé não vem por obras. E aí existe a outra pessoa que fala assim, não, se a fé a salvação é pela graça, então eu posso fazer tudo, né? Mas eu entendo que a graça que a Bíblia nos apresenta é uma graça que nos transforma. Ao contrário do que as pessoas pensam, que a graça te deixa fazer tudo, é diferente. Uhum. A graça, ela é tão absurda, ela é tão maravilhosa que você não consegue ter uma vida que se afasta de Deus. Por isso que eu digo que a graça que não transforma é uma desgraça. Uhum. A graça que não te aproxima de Deus, que não te deseja ter uma vida de santidade, ela não é graça, porque a graça nos transforma, né? Mas a grande verdade é que às vezes a pessoa ela acha que ela vai se esforçar e que ela vai conseguir. Mas quando ela entende o que Jesus fez na cruz por ela, de fato, o amor de Deus por nós, que não é pelo que a gente faz, mas é um amor de filho mesmo,
cara, essa transformação ela vai acontecer. E é impossível a gente não ter uma vida de entrega, uma vida realmente de transformação, uma vida de milagre na presença do Senhor. Uma transformação de dentro para fora mesmo, né? Sim. A gente passa a entender que a salvação não é por obras, mas é para obras. Então, o evangelho se torna fácil, porque a partir daí você faz algo automático dentro de você. As natural, obras, né? É natural, Flui. não tem esforço. Então, as coisas começam a fluir, né? Exatamente. Então, você vive uma vida diferente porque algo mudou dentro de você, o seu entendimento mudou, é libertadores. Você sai da linha do pode e não pode. Sim. Pode isso? Não pode aquilo? O crente pode fazer isso? Cara, eu comparo muito o nosso relacionamento com Cristo como um casamento. Entendeu? Quando você está aliançado com uma pessoa de verdade, quando você tem um compromisso com uma pessoa, o coração não está disponível. E se o coração não está disponível, você está aliançado com essa pessoa, você não tem dúvida do que você pode, do que você não pode. É natural. É natural. É a mesma coisa quando você tem uma vida com Deus. Então, assim, a palavra de Deus vai nos ensinar o que está no coração do Pai. E a gente não tem essa paquera, né? Com o mundo, esse flertar com as coisas. Mas, poxa, por que eu tô tendo vontade de fazer isso, de fazer aquilo? Porque talvez eu ainda não entendi algumas coisas, né? E engraçado como isso te habilita. Quando você tem esse entendimento, eu precisei entender isso para deslanchar, para poder servir na igreja, por exemplo, que era uma coisa que eu não fazia, porque para mim eu não estava vendo certo e eu precisava de uma mudança, eu precisava orar, jejuar todos os dias para poder servir na igreja. E na verdade, cara, foi algo automático, eu não precisei me esforçar. Foi um entendimento que virou a chave dentro de mim e que me habilitou para deslanchar. A verdade é essa. E uma coisa muito interessante que você falou é que, assim, o pecado se tornou irrelevante. E quando a gente fala de irrelevante, não é que a gente está menosprezando a força do pecado. Mas uma coisa que eu entendi no Evangelho é o seguinte: quando você se converte, entre aspas, tá? Aparentemente o seu grande inimigo é o pecado. Parece que você está lutando contra o pecado todo dia. Entendeu? Meu Deus, agora eu fiz isso, eu pequei. Pronto, agora você tava correndo, parece joguinho, né? Videogame. Você tá lá e voltou na estaca zero. Aí vou de novo, eu tropecei, volto. Então parece que o pecado é o seu grande inimigo. Porém, quando você entende a revelação do Evangelho, o que vai acontecer? Quando a gente entende a abundância da graça e o dom da justiça, né? Que a palavra de Deus nos fala, o que acontece? Você é habilitado por Deus para viver de uma maneira tão mais alta que o pecado, você olha para... Cara, isso não é o pecado que te para mais. Porque ele não tem mais domínio sobre você. Que é o que a palavra de Deus diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Então a gente passa a viver uma vida que a graça nos habilita a isso, a viver uma vida acima do pecado. Onde o pecado não nos para mais, não nos prende mais. Quando a gente entende, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender santidade. Então, igual você falou assim, eu tinha dificuldade de servir porque a grande verdade é isso, a gente não se acha digno, a gente não se acha santo, né? Agora, existem algumas coisas, a gente não se acha justo, né? Eu gosto muito de comparar a justiça de Deus com a justiça do homem. Então, assim, nós consideramos o justo, nós não nos achamos justos porque a gente acha que justiça é algo moral. Então, tipo assim, cara, eu não sou bom o suficiente. E é verdade, eu não sou. Então, quando a Bíblia fala assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Quando o Tiago fala isso, ok, oração de um justo, mas eu não sou justo. Aí, às vezes, eu falo assim para as pessoas, fala aí comigo, repete aí, eu sou justo. Aí as pessoas falam assim, eu sou justo, né? Tipo assim, pra dentro, por quê? Porque a gente não se sente justo. Agora, aí eu explico da seguinte maneira. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que não deve nada. Do ponto de vista legal, se ela não deve nada para a lei, tá tudo certo. Então, ela não é devedora. E aí, a Bíblia fala o quê? Que Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Então, do ponto de vista de Deus, se eu estou em Cristo, a cédula de dívida que me era contrária, ele rasgou. Então, eu não devo mais. E se eu não devo mais, então, eu sou justo. Eu sou justo não por causa da minha justiça. Eu não sou justo por causa dos meus atos morais. Eu sou justo por causa da justiça de Cristo. E quando eu entendo isso, eu falo, cara, eu sou justo. Aí eu não tenho mais medo de dizer que eu sou justo. Eu não tenho mais medo de dizer que, de falar sobre essa santidade que está sobre a minha vida, que eu sou santo.
Agora, o que vai acontecer? O processo. O processo é onde vai ter o fruto, assim como uma árvore. No momento que você vê uma macieira criando raiz ali, ela é uma macieira. No momento em que você vê os primeiros ramos, ela é uma macieira. No momento em que ela está uma arvorezinha desse tamanho, ela é uma macieira. Mas ela ainda não está dando fruto. No momento que ela se torna madura, as pessoas vão ver a macieira, mas ela era macieira desde a semente. Então nós precisamos entender que a verdade do evangelho, ela vai gerando essa transformação dentro de nós, e quanto mais nós entendemos, quanto mais a verdade é revelada a nós, mais a gente sai desse ciclo da religiosidade, né, que é uma coisa que aprisiona as pessoas. Sim. A gente vê isso hoje, né? Sim. E uma coisa que transforma também a partir desse entendimento é a questão da misericórdia. Quando nós entendemos o quanto nós somos pecadores, né? Paulo dizia que de todos os pecadores ele era o maior. Então, quando nós entendemos o quanto nós somos pecadores, cara, isso brota misericórdia dentro da gente, né? E isso é importante, é uma das coisas que a graça traz como bagagem para a gente. É verdade, e isso é muito importante, porque só quem entende a grandeza do amor que recebeu, transborda desse amor. E quanto mais religiosos nós somos, mais duros de coração nós somos. É por isso que nós temos hoje muitas pessoas feridas com o evangelho, porque uma vida religiosa que fala o seguinte: então eu faço por merecer, então se eu faço por merecer, eu sou bom. Então se eu sou bom, quando você peca, você é ruim. Agora, quando eu entendo a grandeza do amor que eu recebi, e eu entendo que eu não mereço, se eu não mereço, então quando o outro erra, eu falo, cara, eu sou igual, eu não sou diferente. Eu não sou melhor, né? Eu tô igualzinho, dependendo da mesma graça. Você iguala a régua, né? Você passa a régua. E se o apóstolo Paulo fala isso, né? Então nós precisamos entender que o evangelho é esse convite para superabundar a graça. Agora, uma coisa linda que você estava contando aí, da sua experiência, que eu acho tão maravilhoso, é essas cordas de amor que o Senhor nos amarra, né? Você estava contando quando a Thaís colocava lá as ministrações e seu coração queimando. Eu vejo assim como o Senhor está sempre nos convidando, né? Volta, volta. E aquilo queimava, eu sentia esse vazio, esse espaço do arder mesmo dentro de mim. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso voltar. Tá faltando algo aqui. Algo está incompleto dentro de mim, então eu preciso voltar. E foi aí que eu voltei para a igreja, né? E depois dessa conversa, então, com o pastor, isso foi libertador, e eu passei a exercer, voltei a servir na igreja e tudo mais. Glória a Deus. Mas você vê, a gente canta uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não é verdade. Né? E essa é uma grande verdade que eu creio que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, talvez você conheça alguém que já caminhou no Santo dos Santos, né? Talvez teve a experiência que Tiago já teve de estar na presença do Senhor, de chorar na presença do Senhor. Sabe, gente, a grande verdade é que nada, né? Nada no mundo vai preencher isso. Porque como essa seta maligna, né, que você ouviu, poxa, você está perdendo a sua juventude. Mas na verdade você vai perder quando você deixa de estar na presença do Senhor, né? É verdade. Porque o vazio está lá, né? O vazio permanece. E quando você tem um encontro real com Deus, pode ter certeza, você vai sentir esse incômodo. Qualquer palavra que for direcionada a você, de alguém, Deus vai fazer aquilo arder dentro de você. Isso é real. Pois é, então, gente, a nossa ideia, né, hoje a nossa conversa aqui, desses novos começos, ela fala bastante acerca da religiosidade, claro, né, porque muitas vezes a gente tem um encontro com a religião e não com Jesus. E esse encontro com a religião, eu acredito que ele vai ser superficial. Mas eu penso que até ele é um processo, né? Sim. Porque através disso, muitas vezes, nesse processo da religiosidade, a gente vai ter um encontro genuíno com Jesus. Mas o Senhor está sempre nos chamando. E também, eu acho que é um grande alerta, né, Tiago? Porque às vezes as pessoas pensam que porque elas tiveram uma experiência com Deus, elas estão imunes, né? E não é assim, né? É todo dia. É todo dia.
Imunes deixa eu Imunes, assim, a você, por exemplo, eu já tive uma experiência com o Senhor, então agora eu não me perco mais, não vou me desviar nunca mais. Na verdade, entendi. Satanás, ele tá sempre lançando setas, tentando nos tirar do propósito, né? Pois é. E se você não estiver firme, não estiver pautado na palavra ali, você abraça a seta e vai embora. Infelizmente. Então, assim, o segredo, eu gosto muito de uma historinha, que um sábio, vieram alguns adolescentes e perguntaram assim para um sábio: como é que eu faço para permanecer cheio do Senhor, cheio da presença de Deus? Porque eu tenho um momento com Deus, mas depois parece que tudo aquilo sumiu. Como é que eu faço? Aí o sábio deu uma peneira e falou: faz um favor para mim, traz essa peneira cheia de água. Aí eles foram lá, né, e colocavam a peneira dentro da água, assim. Aí toda vez que eles tiravam a peneira, vazava tudo, né? Aí eles falaram assim, viu, não, é impossível, não dá para trazer a peneira cheia de água. Daí ele falou, pois é, o segredo para você permanecer cheio do Senhor é você estar submerso. Uau. É você estar sempre ali. Então esse é o nosso segredo, esse é o convite de Deus para nós, gente. Não existe uma posição, não existe um momento na nossa vida, não existe um estágio, um grau hierárquico. Não, agora eu sou pastor, bispo, apóstolo, arcanjo. Não, até os anjos caíram. O nosso lugar é um lugar de dependência. E o lugar mais alto onde nós podemos estar é aos pés de Jesus. É verdade. Quando a gente encontra esse lugar, acredite, nós vamos estar submersos ali. Então o diabo vai o tempo todo tentar nos tirar desse lugar, para nos roubar, para roubar a nossa missão. Mas acredite, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Talvez você está nos assistindo aí e você, em algum momento, permitiu que uma seta alcançasse seu coração. E nós estamos aqui hoje, através da história do Tiago, né, dizendo para você, olha, o Senhor te amarrou com cordas de amor e Ele está te chamando de volta. Cada vez que seu coração aquece, cada vez que você entende, puxa, eu preciso voltar, é o Senhor te chamando de volta. Porque são cordas de amor. E eu tenho certeza que Deus tem algo tão maravilhoso para a sua vida. Assim como tem feito na vida do Tiago, da Thaís, que agora alcança a Júlia, a Heloísa, que é a próxima geração, né? Verdade. Que é como seria essa próxima geração, né? Sem o Senhor. Sem o Senhor. Meu Deus. Eu não queria nem imaginar. Mas hoje meu casamento, graças a Deus, é um casamento cristão de verdade. Hoje nós buscamos a Deus e como seria? Meu Deus. Eu prefiro nem imaginar, porque, olha, talvez a gente nem estivesse junto hoje. A verdade é essa. Sim, pois é. Você vê quantos livramentos, né? Quantos cuidados nós temos da parte do Senhor. Então, fica aí o nosso convite para você, né? Não morde a isca, não aceita a seta, não. E você que talvez está nos assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Deus está usando esse podcast para falar para você, volta para o seu lugar de origem. Porque seu lugar de origem é na presença do Senhor. Não é isso, Thiago? Isso aí. Glória a Deus. Thiago, muito obrigada por você ter vindo, compartilhar um pouco da sua experiência. Você que vive com pessoas, né? Mas gosta dos bastidores, como eu falei. Mas por ter vindo aqui, né? Gratidão demais a você. Você e sua casa são uma bênção, né? A Thaís, a Júlia, a Heloísa, são presentes do Senhor. O Thiago é assim, ele com a Thaís, eles têm a Júlia, que é a cara da Thaís com a personalidade do Thiago, e a Heloísa, que é a cara do Thiago com a personalidade da Thaís. É um barato, gente. Mas assim, nós queremos que isso chegue até o seu coração e eu quero pedir algo para você. Se esse testemunho edificou sua vida, ou se você conhece alguém que já caminhou nos caminhos do Senhor e que hoje talvez esteja longe, compartilhe esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar o coração de alguém hoje, vai aquecer o seu coração, te trazendo para mais perto dele. Vamos lá? Você nos ajuda com isso? Então, curta esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque eu quero em breve estar contando o seu novo começo aqui. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.